Abdicando do único privilégio que está consagrado na legislação portuguesa relativamente aos advogados, o que me honra de ser há quase 50 anos de inscrição nesta ordem e nesta casa na qual nos encontramos, falarei de pé, pedindo licença aos meus companheiros de painel, a quem cumprimento e agradeço a sua presença. Estamos numa tarde quase de primavera, talvez mesmo. As andorinhas não as vi, os andorinhões, segundo o Miguel Esteves Cardoso, já terão chegado, mas ainda não o cumprimentaram, com desgosto próprio a fazer fé nas suas crónicas semanais no jornal O Público, mas a temperatura não está má. Muito obrigado a quem está presente. Segunda nota prévia, só a gentileza, e que demorou cerca de 3 minutos na apresentação do que convencionou ser, entre comas, o meu currículo pela Sra. Ivone Cordeiro, que eu muito agradeço, e de quem sou amigo e é membro da direção desta Associação de Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa, ADVSF, cuja direção me honro de pertencer e presidir, ainda por enquanto, se será também a seu tempo, já que o vitalício em tudo, direi mais, quase tudo, é sempre de muito má conceição e aconselhamento. Mas não há dúvida que se deixou embriagar pelas palavras, não é? Se metade fosse verdade, e não dirão que é imodéstia, já não seria mal. Os meus defeitos são muitos, as minhas qualidades são algumas, e sem qualquer falsa imodéstia, também razoáveis, mas devo dizer que a primeira é a humildade, o direito ao erro, que reconheço também como um privilégio e como uma necessidade. Espero que hoje não erre demais perante vós, mas conto com o vosso escrutínio atento para me chamarem a atenção e para se me demonstrarem o contrário, então eu mudarei de opinião. O tema é, entre a guerra e a paz, os 50 anos da Constituição da República Portuguesa. O que é que eu vos convido? Há uma palavra de alguém que muito prezo e com quem convivo com alguma assiduidade, que já viveu há sensivelmente 500, 600 anos, mas que me acompanha quando tem a intenção e a gentileza de não me entender por má companhia, que nas suas crónicas, Fernão Lopes de seu nome, diz em momento algum, em momento certo, e esguardai como se fosseis presentes. É isso que eu vos convido. Esguardai. Olhai. Estai presentes, mas estai presentes plenamente, porque é a única forma de o ser. Uma outra questão que notei também é, além das notabilíssimas palavras que ouvi de todos os oradores, e a quem muito, muito agradeço, em nome também, para que seja metido, Sra. Doutora Isabel da Silva Mendes, digna Presidente, Vice-Presidente, Presidente será, certamente, quando aqui os sócios pronunciar e pronunciar-se-ão, estou certo disso, mas deixemos ao seu escrutínio, apresentou Sr. Dr. Paulo Torres Carvalho, Sr. Dr. António Coloni, meus queridos amigos, Sr. Tenente-General Rafael Martins, cuja proficiência, solidez e aguda análise daquilo que referiu, numa verdadeira passagem, num passado recente e num futuro ainda algo muito próximo, nos abriu também luzes futuras e compreensão do que só neste momento entre nossos olhos. Dizia eu que, então,
todos cumpriram o tempo que a senhora moderadora, a doutora Ivone Cordeiro, havia concedido. Eu quase que me atrevo a pensar que serei o primeiro infrator, mas eu cumprimento-os, não é? É notabilíssimo. E se isso, como em termos de uma contestação, o prazo que os demais demandados não utilizaram pode ir em relação ao último, eu aproveitarei se os civilistas e processualistas não se opuserem, e arrebatarei docemente, mas firme, os minutos que de algum modo me concederam. Esguardei, acompanhei. Estamos em abril. E estando em abril, dirão apenas uns, bom, é o mês seguinte a março, o mês, aliás, de um dos animais que eu mais estimo e no qual nasci, o mês dos burros, no qual eu me considero, me enquadro, desde que eles me assim aceitem. Estamos em abril e abril tem outra designação. Não é por acaso que aqui um cravo vermelho está e sobre as mesas individuais, que são gerais e coletivas, desta Casa da Liberdade, que é a Casa dos Advogados e de todos os homens e mulheres livres, a casa onde todos têm lugar e em que eu também pessoalmente uma vez agradeço mais à sua direção, o Conselho Geral, ao Sr. Presidente do Conselho Geral e bastonário, que numa colaboração sempre de sublinhar, nos cederam bem, como facultaram os meios, quer humanos, também agradeço a sua presença, quer também os meios técnicos que estamos utilizando. Quem somos e por que estamos aqui? Por que fazemos isto? Simplesmente porque abril de há 51 anos foi diferente. Foi diferente. E por ser diferente, nós estamos hoje aqui reunidos a falar, a refletir, e espero eu depois a questionar, a discutir, a aprofundar, a levantar, a sugerir, a definir, a atuar, sem nunca desistir. Abril, foi abril. Não somos só nós que temos este egrégio, quase diria privilégio. Por exemplo, os italianos, que o Sr. Dr. António Cluny, na sua notável comunicação, referiu do ponto de vista constitucional e não só, também é abril. Também é abril e também é o 25 de abril. Pois é desse que eu falo. Cada um terá o 25 de abril que quiser. O meu, esse, ninguém o tira. E ninguém o tira porquê? Porque quando há 2 ou 3 dias, e permita-se utilizar um pouco o odierno do tempo, surpreendendo num dia azado, eram, por sinal, os anos da minha mulher, que atingiu, tal como eu, o 3º quartel, e que os militares me perdoem, o 3º quartel de existência. Mas, de qualquer forma, um historiador e um líder de um partido político representado no órgão legislativo por excelência, com poder constitucionalmente consagrado, no seio constitucional definido como tal, a Assembleia da República, entrou por nossas casas e aqueles que puderam e quiseram tiveram a oportunidade de ver, ouvir, acompanhar, concordar, discordar, seja o que for. Isto porquê? Porque, como dizia a doutora Paula Torres de Carvalho, extraordinária jornalista, resistente, a quem eu cumprimento e eu agradeço mais uma vez por todo o seu percurso e por toda a sua presença, porque há liberdade de expressão. E isso é fundamental.
Eu sou daqueles que defendo esta posição. Lutarei até ao fim para que aqueles que opinião diferente da minha têm a possam exprimir tal como eu. Combatê-la-ei até ao fim, se dela discordar. É certo que há regras mínimas, mas aí algo que convencionou chamar, como diriam os antigos, o salos, o grá nos salos, o bom senso, irá ditar qual o momento em que estará mais ou menos salgado, ou mais ou menos o seu oposto. Isto é, a palavra que se diz, a que não se ouve. Antigamente dizia-se, permitam-me este advérbio, senhoras sérias e honestas não têm ouvidos. Eu direi, têm. E devem ouvir bem. Eu já não poderei dizer o mesmo, porque infelizmente a lei da vida, a acuidade auditiva vai diminuindo. Mas mesmo assim, ouço o suficiente. E ouvirei para que possa dizer não, quando não tem de se dizer. E há uma expressão que é particularmente lamentável, porque não devemos ter qualquer pejo em dizer aquilo que, assumindo a responsabilidade pelo facto, entendemos, com hombridade, seriedade, humildade, correção, no momento próprio. Foi quando alguém disse, e não foi o historiador que estava então presente, isto terá sido na segunda-feira passada, 13 de abril, alguém disse, o 25 de abril, essa revolução miserável. Devo dizer-vos que terá sido nesse momento, adrede, talvez um pouco mais, segundos embora, não tanto, talvez, que um apagão, quiçá motivado pela celebração dos anos da minha querida mulher, há mais de 50, enfim, há coisas destas. O que é facto é que não mais ouvi, porque não concordo, porque não foi revolução, para mim, e não foi miserável. Bom, e então, estamos com um símbolo que é o cravo vermelho. O símbolo é precisamente isso. É para que nos recorde aquilo que, em momento devido, entendemos ser marcante e necessário. O símbolo é o mais variável. Este tem uma história. Tudo, todos, têm uma história. Também o cravo. Acoimado por uns, bendito por outros, mas o cravo aqui está porque é meramente um símbolo. E sendo um símbolo, há também que o respeitar e o ter. Não deificá-lo, mas utilizá-lo. E aqui direi, e iremos ver o que é que esguardai, dizia Fernão Lopes, e eu peço licença para o acompanhar, o que é que então terá isto a ver? A ver com a Constituição, seus 50 anos, e entre a guerra e a paz. Lá chegaremos em breve. É que, em boa verdade, do meu ponto de vista, assaz, discutível, sempre, a revolução não foi. Esteve quase a ser. Não é por acaso que se chama processo revolucionário em curso. E, efetivamente, quando poderia ocorrer, houve um outro golpe de Estado, já que o 25 de abril, na minha perspectiva de 74, foi um golpe de Estado militar, com características que depois vieram, como aliás se diz na próprio preâmbulo da Constituição vigente em Portugal, vieram interpretando, e cito ipsis verbis, o que lá está inscrito, o sentir do povo português restaurar a liberdade. E é essa a questão central. Evidentemente assim foi. Mas a revolução não foi, na concepção que eu tenho. Discutível, embora. A propriedade, na visão clássica dos meios de produção, não teve uma transformação tal que, efetivamente, conduzisse àquilo que poderia determinar um verdadeiro processo revolucionário. Mas teve algo muito importante, e isso já ninguém nos traz. Portanto, na minha ideia, no meu aviso, a revolução não foi. Também aí discordo.
Mas ainda bem que aconteceu. E tendo acontecido, miserável, meu Deus, miserável, nunca o seria. E o facto desse jovem prócer poder concatenar 2 ou 3 neurónios que não tenha ainda posto no prego para alguma viagem mais azada a algum lugar mais quente noutro hemisfério, pôde dizer é precisamente porque essa revolução, ou processo revolucionário, efetivamente sucedeu, porque senão não o teria. A muitos, a muitas, devemos essa possibilidade. Também lhe é dada. Não é bem aproveitada. Eu, devo dizer, enquanto tiver um pingo de sangue, e quem me conhece já o ouviu, não desistirei até ao final. E embora alguns digam que pouco há a fazer, há sempre alguma coisa a fazer. E a fazer, como diria o Fernão Lopes, esguardai como se estivesseis presentes. Eu era um jovem, muito jovem, em 25 de abril de 74. Mas mesmo muito jovem. Já era pai do meu querido e único filho, que eu saiba, até o momento. Mater sempre certa, pater não honesto, neste caso será. Já tinha sido preso pela PIDE, breves dias, porque a atividade já ia. Tinha já conhecido a António Maria Cardoso e o Forte Caxias. Era um estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E recordo, diz a poeta, o dia inteiro e limpo. Mais que isso, mais que Sofia, é o nosso dia, é o nosso tempo. E esse jamais será tirado. É um privilégio tê-lo vivido. É uma honra, modestamente embora, para eu poder ter contribuído pouco que fosse. E muitos fizeram mais, melhor. É uma honra inaudita poder ainda hoje falar sobre ele aqui. E quando a Constituição surge, nós olhamos para ela em cerca de 296 artigos, bem contados, e dizemos, mas 50 anos? Como é possível? 50 anos, meio século. Bom, e teve alterações? Todos nós a sabemos. 7 alterações, denominadas revisões. E passou por vários momentos, todos os conhecemos. Eles são diferentes, mas aconteceram. Alguns ainda se lembrarão da Assembleia do MFA. Outros terão ouvido falar do Conselho da Revolução. Outros ainda do antecedente do Tribunal Constitucional, a denominada Comissão Constitucional. Outros, outras, todos, alguns, saberão, porém que é uma coisa. Até hoje serviu este texto. Meu Deus, Deus meu, quem diria? É caso único? De forma alguma. É caso frequente? Não tanto. Mas se formos, por exemplo, a tentar na Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, ela também tem já algum tempo bem contado. Os pais fundadores deixaram lá as suas raízes. As alterações são emendas